Programa Cidade em Pauta, horário reservado à Câmara Municipal de José Bonifácio. Hoje, na minha apresentação, Sérgio Marques, justificando a ausência do titular do horário, o nosso amigo advogado e jornalista Marco Bucati. Um abraço, Marco. Pronto o restabelecimento aí para você em breve, tá bom, amigo? Agradecer o Francisco nos trabalhos de filmagem, em breve postando aí através das redes sociais da Câmara Municipal. E hoje estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da 92 FM o vereador, meu amigo Jefferson Luiz, que cumprimenta os ouvintes aqui da Sinal. Bom dia, Jefferson, prazer ter a sua presença mais uma vez aqui no Cidade em Pauta. Bom dia, Serginho, bom dia, Francisco, que nos acompanha aqui no estúdio, bom dia a todos os ouvintes da Sinal 2, é sempre um prazer estar aqui nessa rádio que representa José Bonifácio, tem sede em José Bonifácio e representa toda na região aí, você consegue ter acesso às notícias, ao comércio, às promoções de José Bonifácio. Eu queria, Serginho, aproveitar e desejar um bom dia especial a todos os palmeirenses que estão felizes aí, torcendo. Eu, como um bom palmeirense que sou, não posso deixar de cumprimentar os meus colegas e pedir fé, pedir torcida, que esse final de semana a gente vai comemorar muito, fazer bastante festa. Opa, um abraço aí para todos os palmeirenses. Ontem passamos aí na primeira etapa, Vamos ver no sabadão, aí hoje sai o adversário aí do Palmeiras na grande final. Mas um abraço aí a todos os torcedores de uma maneira em geral. Ô Jefferson, nos conta como que foi aí o seu recesso. Muita gente pensa, mas o vereador não trabalha no recesso da Câmara Municipal. Como que foi o comportamento do vereador Jefferson? É bacana, é importante assim a gente sempre explicar essa situação, Serginho? Porque os recessos do legislativo, ele obrigatoriamente tem que ser reproduzido nos recessos da legislação federal, não é uma questão de cada câmara ou particular de cada município, Então a gente tem que seguir também o calendário federal ali em termos dos recessos. Só que o vereador, ele é vereador 24 horas, A gente não está ali nas sessões, não tem pautas de votações formais, mas a gente fica à disposição, fica ali de prontidão caso tenha reuniões, visitas, ou até mesmo para ser convocado pelo presidente para uma sessão extraordinária. Eu aproveitei esse recesso, tive ali no final do ano, me casei, no dia 18 de dezembro, pude aí curtir alguns dias de férias, de lua de mel, É algo que eu não fazia há um bom tempo, foi muito bom. E voltei em janeirão, agora estudando, planejando, atendendo os munícipes pelas nossas redes sociais. Costumo dizer bastante para as pessoas acompanharem as redes sociais dos vereadores. É uma forma que eu acredito que a gente tenha de estar próxima da população. A gente não consegue passar todos os bairros, todos os meses, passar nas casas das pessoas todas as vezes. Então as redes sociais estão aí. Hoje a gente faz pedido de lanche, pelo WhatsApp, pede remédio, resolve consulta, faz bastante coisa pela internet. E estar próximo do vereador é também usar a internet. Então, a gente sempre fala, acompanha nosso Facebook, o WhatsApp está sempre ali na internet, a gente quer estar à disposição e próximo da população. Legal, mas as sessões retomaram aí na última segunda-feira. Como foi a sua participação? Você fez algum pronunciamento, ou teve algum pedido, alguma indicação da sua parte? Conte para nós e para os ouvintes aqui da Sinal. E em tempo ainda o ouvinte pode e deve participar, interagir aqui com o vereador Jefferson pelo WhatsApp da Sinal. É o 17 3245 5497. Tem uma pergunta, uma dúvida, alguma sugestão? Isso. Manda a sua participação via WhatsApp, mensagem de texto ou áudio. Serginho, voltamos, Foi a primeira sessão agora, dia 7 de fevereiro, na última segunda-feira. Uma sessão mais tranquila, ainda não teve pauta de projetos em si, de votações, então eu usei a tribuna para agradecer ao prefeito Dilmo a visita que ele fez em Santa Luzia, numa reivindicação nossa na quadra de esportes ali de Santa Luzia. A gente está pedindo uma solicitação de reforma, de reparo, poder ali melhorar a questão das redes, porque incomoda bastante os vizinhos ali quando o pessoal está jogando ali sua bola, se divertindo ali. Então ele esteve junto com o secretário de administração, Edgelson, que nos deu toda essa atenção. Aqui deixo um abraço ao Edgelson, que tem sido muito solícito, às nossas demandas, e também ao prefeito Dilmo, por essa visita e que já está sinalizando o projeto de reforma. Então agradeci, utilizei a tribuna para fazer este agradecimento.
E também, como nessa abertura do ano legislativo, também usei para poder trazer um recado a todos os colegas vereadores, nos posicionar perante a população, que nós estamos vendo aí um governo do professor Dilma que tem dado certo, um governo que tem caminhado, tem acertado na maioria das coisas. Como disse na última tribuna, sei que o prefeito tem várias coisas que ele faz reflexão, que ele quer corrigir, tem várias coisas que ele tem vontade, mas que ainda não aconteceu. Mas eu avalio ali 99% de acerto e posso dizer que 1% de erro foi tentando acertar, não foi querendo errar, mas essas avaliações são sempre positivas, essas reflexões fazem a gente crescer. Então, usei a tribuna para dizer para os colegas vereadores, a gente precisa enfrentar algumas situações, Serginho, para mudar o rumo de José Bonifácio, né? A gente teve ali na última sessão do ano a questão da votação do IPTU, projeto muito discutido do IPTU, em que a população se fez presente ali no plenário. É uma situação que eu disse até ontem no outro programa que eu estive, Serginho, eu estive no programa do Riva, né? Sim. Falei que nós, assumo isso também como parte, erramos, nós vereadores erramos em discutir um projeto do IPTU numa sessão extraordinária. Acho que a gente deveria ter mais tempo de envolver a população, mas é necessário a gente dizer que o problema do IPTU ainda existe, que nós precisamos pensar uma solução conjunta, envolver mais a população, dizer do porquê a gente precisa conversar sobre isso, e é esse o desafio. A Câmara de Vereadores não pode se acovardar perante esses desafios. A gente tem que discutir, a gente tem que ouvir a população, a gente tem que representar, a gente precisa desenhar um projeto o mais justo possível e a gente precisa também da participação da população. Só que a gente precisa enfrentar esse problema. Então eu quero dizer com isso, de uma forma resumida, tem muitas coisas que José Bonifácio precisa avançar, só que a gente precisa mexer no bolso de gente grande, a gente precisa pegar aquela empresa que fatura muito, mas contribui muito pouco. Usei um exemplo dos nossos cartórios. Cartório, você que usa os serviços de cartório sabe que não é um serviço barato, sabe que é um serviço que é tabelado, tem todos os gastos, não vou dizer que cartório também é só lucro, mas se fosse prejuízo não se tinha dono de cartório. Então a gente precisa entender que hoje no nosso município o cartório paga 2% do imposto ISS. Em toda a nossa região paga 5%. Cidades como Rio Preto, cidades como São Paulo, cidades como Campinas, como Ribeirão Preto, cidades grandes. Então a gente precisa corrigir. Porque quando a gente deixa de tributar, deixa de cobrar imposto de quem é devido pagar, é o investimento no buraco da frente da tua casa que a prefeitura às vezes não tem dinheiro para fazer, é a melhoria no ambulatório que a população tanto pede, que talvez o município não tem recurso para fazer, é a ampliação na escola, é a melhoria de salários, todo esse investimento. É isso que eu tentei chamar a atenção na primeira sessão do ano, Serginho, que a nossa cidade não tem capacidade de orçamento de investir e a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa chamar a prefeitura o que dá para economizar, o que dá para a gente avançar, o que dá para trazer de tecnologia. Eu aqui faço uma avaliação que o prefeito está fazendo, está economizando, está buscando, mas vamos ainda mais, a gente não pode se acomodar. Se está melhor, vamos procurar se aperfeiçoar cada vez mais. Só que a gente precisa também começar a corrigir o orçamento do município, Serginho. E isso é enfrentar gente grande, é enfrentar gente de dinheiro e as pessoas, eu disse isso numa outra oportunidade, Serginho, falar mal do vereador, a coisa faz parte. A gente é político, a gente precisa entender que a população vai se manifestar. Não adianta, cada uma tem a sua opinião. Os excessos não, a gente precisa ter um limite. Opiniões, se você concorda ou não, se você acha que o vereador fez certo ou não, correto, a gente precisa conviver com isso. É democrático. Excessos não. Só que a gente precisa envolver a população e dizer a todos,
nos dá a oportunidade, às vezes, de poder falar uma questão diferente, ou de ouvir, pelo menos, a gente. Porque, às vezes, a pessoa nos julgam pelo que os outros falam. E, às vezes, ela não tem toda a história, às vezes está distorcida. Então, por isso que eu digo muito da rede social. Conversa com o vereador, manda mensagem, liga, a gente quer estar à disposição. Sem dúvida. Vereador, eu entendo que o primeiro ano de mandato do professor Dilma foi um dos melhores, pelo menos no período que eu acompanho aqui, José Bonifácio, em relação à política. E esse ano agora é um ano de consolidação, né? Tem que buscar aí tudo que foi conquistado e colocar na prática agora. Existe essa burocracia, o Dilma está presente aqui quase todas as sextas-feiras, os demais vereadores também sempre falam aqui às quartas. Agora é hora de, não é, ganhou uma verba para o Poupa Tempo, a obra ali da avenida, mas não é de imediato. Essa obra, essa verba vem, tem toda uma burocracia. Agora esse é o ano para colocar em prática, vereador. E esse é um ano atípico porque é um ano político também. Exatamente. Então é hora do Dilma correr atrás, com o apoio de vocês, vereadores, e colocar todas essas conquistas em prática, em ação, para que a população possa ver os resultados dessas conquistas que não foram poucas, né, vereador? Exatamente. Nós assim, né, a gente precisa dar um nome. O prefeito Dilma, com o apoio dos vereadores que viajam, eu viajei menos, mas também tive as nossas conquistas, mas o prefeito Dilma em si, capitaneando essas viagens a São Paulo, conseguiu mais de 50 milhões de reais em investimentos. E isso tudo já se formalizando, isso tudo já está na parte de formalização, da burocracia dos documentos. E também agora eu acredito que esse ano a gente vai ver essas concretizações. A gente vai ver onde que está esses 50 milhões, né? Que a gente fala, conquistou 50 milhões, está em alguma conta? Não. Isso é o que vai virar obra, isso é o que vai se concretizar a partir deste ano. E a gente tem, né, esse ano, como você disse, é um ano político. Eu critico muito a forma do PSDB fazer campanha, porque só funciona de 1 ano e meio antes das eleições. Isso a gente observa no Estado sempre. Candidatos do PSDB, parece que esse é o modus operandi do partido. Então a gente tem que aproveitar, agora é a hora que eles querem mandar o recurso, a cidade tem necessidade, eu só costumo assim dizer para a população, eles são governo 4 anos, o governador está ali 4 anos e está funcionando só no último, então a gente precisa avaliar os outros 3. Não só agora, não só esse imediato. A gente vê aí um governador como o Dória, na minha opinião particular, deficiente em várias outras áreas do Estado. A gente pode citar aqui segurança pública, que é uma demanda grande da nossa população, que compete ao Estado. Então, as conquistas são grandes, eu parabenizo importante o trabalho político. Isso que eu disse na Câmara segunda. O nosso prefeito está de parabéns no trabalho político. Eu sou mais novo, talvez você que tenha um pouco mais de histórico ali na política, Sérgio, possa até me corrigir, mas eu não me recordo de pessoas que falam que um prefeito em um mandato conseguiu 50 milhões de reais em investimento. Acredito que não também. Não me recordo. Se alguém tiver uma informação diferente, por favor, nos corrija, mas isso é o que me tem assim na minha memória, né, na minha lembrança. Então, o trabalho político, o prefeito fez muito bem, muito correto, só que esse ano de eleição, como eu disse desde o ano passado, política não acontece de 4 em 4 anos, a gente precisa avaliar melhor quem é o candidato a governador do estado, que partido está representando, porque acho que São Paulo vai andar ainda mais se houver mudanças. Qual partido você está afiliado atualmente, Jefferson? Hoje eu estou no PTB, Sérgio. Foi eleito por ele ou não? Eleito pelo PTB. E qual é a sua expectativa em relação a deputados? Vai trabalhar especificamente para alguém dentro do partido, outro partido? De que maneira você vê essas eleições também a nível de deputado? Porque tem muitos deputados que, período de eleição, vem para a cidade, arrebanha os votos e depois não faz nada pelo município. Nós sabemos isso. Exatamente. Temos que tomar muito cuidado esse ano, né, Jefferson? Isso mesmo, Sérgio. É importante. A gente precisa avaliar muito na questão do deputado, porque o deputado nada mais é que um vereador estadual, um vereador federal. Vamos pensar assim de uma forma simples. Ele precisa ser regionalizado, você precisa ter deputados próximos. Então a gente tem uma região tão grande como a região de Rio Preto, a gente não tem um deputado estadual próximo da gente, um deputado federal tem o
o Mota, que é de Rio Preto, mas eu nunca vi rodando as regiões. Pode ser que às vezes tenha contato com outras pessoas, mas eu nunca vi por aqui. Então a gente precisa também entender. Na questão de deputado, eu tenho uma relação muito grande, já há algum tempo, um caminho bem trilhado com o deputado Campos Machado, que sempre nos apoia em várias demandas. Até teve R$250 mil para infraestrutura urbana, que já consta assinado pela prefeitura, no sistema assim, da prefeitura, já para dar andamento. Tem também uma batalha que a gente está para conseguir um maquinário de porte grande, né? Uma reta escavadeira, pá carregadeira, algo assim que também está em tramitação, que a gente está ali trabalhando. E fora assim que o deputado, o recurso é importante, já é importante porque isso ajuda a desenvolver. Só que também é importante aquele apoio do deputado. Poxa, eu preciso conversar lá na Secretaria de Saúde porque tem que assinar tal papel. Uma ligação, esse acompanhamento do deputado, vai lá, fala com tal pessoa, eu estou mandando o ofício, eu estou pedindo isso. Também o gabinete, né? Porque a verba é importante, mas tem muita burocracia que o deputado ajuda a desenrolar. A Neide Coritiac apenas passando, deixando um grande abraço a você, Jefferson, e a todos os ouvintes aqui da Sinal 2. Manda um abração para ela aí. Um abraço, dona Neide, obrigado aí por ouvir, né, o programa, estar atenta aí ao programa, e a gente está aí à disposição, viu? Ô, vereador, o que você avalia em relação a esse seu primeiro ano de mandato, né? Vamos falar de uma maneira em geral, né? Principalmente os novatos. O vereador é eleito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou buscar conquistas para José Bonifácio. Nem todos, mas principalmente aqueles que começam aquela energia positiva e depois vê que não é bem assim. O vereador cabe a ele fiscalizar, claro, colaborar com a administração, cobrar quando necessário também, dar sua sugestão, a sua opinião, mas agora pega uma maior experiência, vai pegando os caminhos, né, Jefferson? O que você aprendeu de bom nesse primeiro ano e o que você faria alguma correção em relação a alguma conduta sua? Serginho, isso é uma mudança de chave mesmo. Você estar numa campanha política em que você assim tem sonhos, você tem projetos, você tem vontade e ouve boas ideias da população, né? A população contribui muito. Poxa, isso é legal, você devia pensar nisso. E você vem assim num ânimo que, poxa, não, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Quando você se depara com a máquina pública, você começa a entender que não é só você. Não adianta você querer tudo sem que toda aquela estrutura também não se mova. Então são caminhos que às vezes você esbarra na burocracia, na legalidade. Olha, infelizmente isso não pode. É bom, o projeto é bom, mas a lei infelizmente não permite. Então às vezes você esbarra na questão da legalidade, às vezes você esbarra na questão do convencimento. Olha, tem ideia nova, tudo, mas aí chega com aquela lida assim do mundo, mas sempre foi assim, vamos pensar melhor, quem sabe? Então às vezes você tem que ainda exercer este convencimento, né, que aquilo é bom, e tem coisas que depende assim da sua motivação e da sua proposição. Então eu avalio o seguinte, eu fiz alguns compromissos de campanha que a gente, quando a gente vai pedir voto, a primeira coisa que a população pergunta é por que você quer estar lá, né? Por que você quer ir para lá? Sim. Então nós fizemos alguns compromissos de campanha que consegui cumprir, pelo menos um já no primeiro ano de governo, que é a questão do cartão alimentação, que foi uma grande bandeira. Eu venho já falando com a prefeitura, eles dão o feedback que está em planejamento. Então logo eu acredito que os nossos munícipes, as pessoas que são assistidas pela assistência social, em vez de pegar a cesta básica, vão passar a receber o cartão alimentação, para que ela tenha condição de ir ao mercado e escolher o material que ela precisa, o alimento que ela quer, se ela quer mais arroz, se ela quer mais feijão, se esse mês ela vai fazer uma lasanha, se ela vai comprar um pouco mais de carne, se ela quer frango, ela que vai poder fazer a gestão desse recurso para comprar a sua alimentação. Então eu vejo assim um grande avanço à nossa política de assistência social. Estou ansiosamente esperando a implantação desse programa pela prefeitura, porque a lei já foi votada em agosto do ano passado. Então isso eu quero dizer assim à população, consegui cumprir o meu primeiro compromisso de campanha.
nós estivemos à frente, né, junto com a vereadora Ceila, a vereadora Daniele Sotelo, o vereador Cássio Galo como participante de uma comissão que terminou os estudos da questão da política de proteção animal. Então a gente está em alguns ajustes, porque o projeto é muito grande, são várias frentes. Então a gente vai retomar agora os últimos ajustes para já solicitar ao presidente para colocar em pauta, né, essa votação. E também diversos projetos de lei que nós apresentamos, Serginho, para tentar melhorar, né, as condições de vida da nossa população, melhorar o trâmite do poder público, melhorar a questão de transparência dos dados públicos, projetos aí que eu apresentei durante o recesso, que esse ano já vai estar provavelmente sendo discutido aí para ser votado. Você é um vereador adepto a indicações ou não, o vereador? Eu lembro de outras gestões, né? Mas o vereador vai na tribuna, eu fiz 300, 400 indicações, ele faz coisa volumosa, né? Você, qual o seu critério dentro de indicações nessa gestão? Faço muito pouco, Serginho, não é um instrumento que eu utilizo muito. Geralmente nas indicações, quando tem alguma demanda, às vezes alguma munícipe, né, fala, poxa, seria legal reformar essa praça, ou precisa fazer a instalação de alguma coisa, então às vezes a gente usa as indicações, só que o instrumento que eu utilizo mais é o ofício. Toda demanda que chega para mim pelas redes sociais ou pessoas que nos encontram na rua ou que nos ligam, eu faço ofício e protocolo na prefeitura. E alguma coisa às vezes que é mais rápida, mais simples, você acaba ligando direto para o prefeito, ligando direto para algum secretário para pedir um auxílio, pedir uma explicação, pedir às vezes uma providência. Então assim, eu faço muito pouco indicações. É um instrumento do vereador legítimo, mas eu costumo fazer, até porque pelo não é nem o nosso regimento, pelo acordo interno da Câmara, cada vereador só pode fazer uma indicação por sessão. E a gente tem diversos pedidos durante a semana, então tem coisas que a gente vai despachando pessoalmente ou por ofício. Por ser uma pessoa ligada à área da saúde, pela sua experiência, pelo seu convívio na Santa Casa, você foi mais cobrado nessa área? Você se dedicou mais a essa área? Ou o vereador Jefferson é um vereador eclético e se preocupou também com todas as outras áreas, não única e exclusivamente com a saúde, Jefferson? Nós temos, assim, Serginho, um domínio maior na área da assistência social e na área da saúde. Então, a gente naturalmente acaba recebendo mais demandas nessas áreas e você acaba ficando mais atento a essas áreas. Mas eu peguei neste primeiro ano, eu quis me aprofundar em termos gerais da estrutura do município, orçamento, legislação, para que a gente também possa crescer, ganhar experiência com isso. Então, assim, eu pretendo nesse ano dedicar essas duas áreas, que é as nossas frentes de trabalho, mas pegar e trazer muito para a discussão da Câmara a reforma da nossa lei orgânica. Na nossa lei orgânica ainda consta que o Barana é distrito de José Bonifácio. Meu Deus, então, é uma lei, é verdade, é verdade. Rapaz. É uma lei de 1991. Então a gente precisa reformar, tem muitas coisas novas que precisam acontecer. Quero me dedicar à reforma do regimento interno da Câmara, a gente precisa atualizar essas questões. Quero poder me dedicar a uma questão da consolidação das leis de Bonifácio. Eu, enquanto vereador, tenho dificuldade de olhar no portal da prefeitura ou da Câmara e saber se a lei está vigente ou não, porque a nossa forma de divulgar as leis é somente colocá-las digitalizadas. Então, se ela foi revogada, se ela não foi, se está valendo, se não está, eu, vereador, tenho dificuldade de ver. Imagine um munícipe interessado, as dificuldades que ele não enfrenta. Então, eu quero me dedicar a este ano em mudanças um pouco mais estruturais de José Bonifácio. Quero me dedicar bastante à legislação, atualização, busca, né, a questão da discussão orçamentária. Quero discutir bastante esse assunto, porque eu acredito que é com isso que José Bonifácio vai cada vez mais se consolidar como sede da nossa microrregião. Falando da área da saúde, você sabe muito bem disso, Jefferson, é uma das áreas de maior responsabilidade, não que as demais não sejam, mas é a mais cobrada e é a área que nem sempre a população está satisfeita, né? O ser humano ele se preocupa muito com ele, de repente se atende 10 pessoas bem, um que não dá certo por alguma questão, a pessoa já vai nas redes sociais hoje, tá muito na moda, vai reclamar, já vai falar do prefeito, dos vereadores, do provedor da Santa Casa.
De que maneira você avalia, no geral, hoje, a saúde em José Bonifácio, o trabalho do Anderson, que é o responsável pela saúde na área municipal, também na Santa Casa, hoje é o Elinho que está como provedor lá. Pela sua experiência dentro dessa área, como que você vê num tópico geral, como que anda a saúde em José Bonifácio? Serginho, saúde, ele é sempre um assunto assim, acaba sendo mais cobrado, porque é um assunto que a gente lida com a vida da pessoa, né? Não é um carro que você troca peça, se a peça parar, o carro para, você troca a outra peça. A saúde não, se ela falhar, pode vir a acontecer a óbito, então por isso que ela é muito cobrado. No nosso município, vamos pensar assim, a gente sempre quer melhor, mas é importante a gente avaliar tudo que é oferecido à população perto de cidades que talvez não tenha metade dos atendimentos que são oferecidos. Eu acredito que o nosso sistema básico de saúde, as especialidades que a gente tem disponível à população, ofertadas pelo próprio município, o município até faz mais além do que seria obrigação dele constitucional. Eu acredito, vamos assim, separar um motivo, né? Eu não vou dizer que a gente não precisa fazer. O município, eu quero só deixar claro que o município precisa ir até o A, só que hoje a gente faz o B e o C. A gente precisa melhorar sempre. Uma questão que é fundamental, o volume de exames, por exemplo, a demora, quando você precisa fazer o exame porque você tem algum diagnóstico que precisa sair rápido, a gente precisa ainda buscar alternativa a essa demanda. Só que é o que eu costumo dizer como referência a Santa Casa, Serginho. A gente pensa mais ou menos num médico, numa consulta, para que ele dê uma atenção ao paciente de 10 a 15 minutos. Se a gente for parametrizar isso em hora, se for 15 minutos numa consulta, o médico leva 1 hora para atender 4 pacientes. Se chegar a 10 pacientes, aquilo vai demorar 2 horas. Não tem como. Isso numa consulta básica. Se for alguma coisa de emergência, pode levar 30 minutos, pode levar 1 hora. Então a gente precisa também entender que o SUS não é que ele é precário nessas situações, é que a demanda é muito grande. Por que o convênio consegue atender um pouco mais rápido? Porque também não existe convênio que você chega em 10 minutos e você está atendido. Você tem que esperar dependendo do volume. Porque o convênio tem menos paciente do que o SUS. Né? Então essa demanda, ela é sempre, a gente precisa discutir e dizer à população, infelizmente não há condições nem técnicas e nem financeiras de poder atender 1.000, 2.000 exames por dia, o que seja por mês, de alguma especialidade, porque se tem a limitação tanto do profissional tanto da questão da realização. Então, por isso que às vezes demora, mas de uma forma geral, eu avalio que o José Bonifácio está indo bem, a gente precisa sim corrigir, até aqui chamar atenção, o prefeito Dilma é muito atento nessa questão, numa conversa que eu estava tendo com ele estava dizendo da fila de ginecologia, que as pessoas estavam chegando muito cedo para poder marcar, ele já buscou solução, buscou contratação, buscou resolver, então eu quero dizer assim, avalio bem, não que esteja assim, não precise de melhora. Eu avalio como está excelente, mas a gente precisa cada vez mais modernizar, cada vez mais buscar. Possível sonhar com um AME aqui na cidade nos próximos anos? Porque eu conversava com a pessoa, vai vir o poupa-tempo, parece que já está em processo até de reforma lá no prédio, no local. Pessoas elogiaram, nossa, Serginho, vai desafogar bastante, né? Rio Preto, a micro-região pode vir aqui para José Bonifácio. É possível, dentro da saúde, trazer uma unidade para José Bonifácio para que não dependa tanto de Rio Preto ou não, Jefferson? Eu acredito, o sistema de saúde, Sérgio, ele é regionalizado. Não adianta a gente pensar em um AME só para José Bonifácio, porque isso vai ter um custo que é impossível de sustentar. Então, o sistema de saúde ele vai se pensar regionalizado. Se, como estratégia de José Bonifácio virar essa micro-região, nós, políticos, isso me incluo nessa lista, o prefeito, os vereadores, secretários, temos que cada vez mais ter serviços de referências regionais
para que José Bonifácio se consolide. E sem falar que a gente tem um pedágio caríssimo em José Bonifácio e que vai ficar mais caro quando terminar as duplicações. Então, cada vez mais vai onerar a nossa população e ir a São José do Rio Preto. Se não onera a população, onera a prefeitura, porque ela vai levar de ambulância, ela tem que buscar, e o combustível a gente vê aí quanto está pesando no bolso das nossas famílias. Então, é nossa tarefa. Eu vejo que cabe um AME sim. A gente vai pensar no AME do tamanho de Rio Preto? Talvez não, mas que tem as especialidades, que tem as pequenas cirurgias, para que a gente possa não só pensar em José Bonifácio, mas pensar em todas essas cidades. Porque aos poucos a gente vai deixando o Rio Preto para casos bem mais graves e a população de toda a nossa região identificar que em José Bonifácio tem saúde boa, José Bonifácio, eu posso ir lá que eu tenho o AME, eu tenho o poupa-tempo, isso fortalece o comércio, isso fortalece o serviço, então é uma tarefa nossa de político, só que não vou isentar também a população disso, porque o AME é do governo do estado. Então, quando o seu candidato estiver fazendo campanha, você precisa se informar se ele tem ou não projeto para trazer um AME para Bonifácio. Porque se o candidato não pensar José Bonifácio como uma prioridade dele, não adianta a gente também ficar investindo nesse tipo de voto. Então, a nossa tarefa política é ir lá buscar. Só que é importante também a população votar bem, porque depende do governador. Temos uma pergunta aqui do Aparecido Souza. Serginho, bom dia. Pergunte ao vereador Jefferson o porquê de tanta demora para se conseguir uma consulta com o especialista gastro, pois estou aguardando há 6 meses e não consegui marcar ainda. Seu Aparecido, bom dia. Obrigado pela audiência. Eu gostaria, assim, depois só de pegar um pouco mais de informação, porque 6 meses não pode, né? A gente precisa entender o que aconteceu aí especificamente no caso do gastro, né? Porque, como eu disse um pouco antes, a gente precisa entender que o SUS possa demorar um pouco porque o volume de pacientes são grandes, mas agora 6 meses eu acredito que esse compasso não está batendo no bumbo certo, né? Então eu vou pegar um pouco mais, vou pedir a gentileza do senhor enviar um pouquinho mais de informação que eu me coloco à disposição para ir lá entender se isso foi um caso pontual do senhor ou se isso está tendo problemas na questão de gasto e tem várias pessoas esperando há 6 meses. Então, se você puder só compartilhar um pouquinho mais de informação, o telefone, que a gente entra em contato para poder entender, porque 6 meses aí a gente não pode, precisa entender, porque a gente tem que melhorar isso daí. A Neide enviou seu áudio, vamos ouvi-la. Bom dia. Boa tarde, Serginho. Eu queria fazer uma pergunta. Por que Rio Preto não veio mais colher sangue aqui na Santa Casa? Que antes vinha, era muito importante, né? A doação de sangue, eles vinham de Rio Preto, vinha aqui na Santa Casa, colhia o sangue e levava para São José do Rio Preto. E não veio mais. Gostaria de saber o porquê, porque era uma coisa boa, né? Beleza, pois não, Jefferson. Dona Neide, obrigado pela pergunta. Eu, enquanto estive provedor da Santa Casa, eu procurei a administração do Hemocentro falando, né, sobre essa possível parceria, né, para poder facilitar a doação de sangue, não só para José Bonifácio, mas para a região, de vir, né, uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, e também pensando na questão que a nossa população, grupos de pessoas se organizam para ir lá doar. Na oportunidade, eu fui informado pelo pessoal do Hemocentro que, como as legislações da vigilância havia mudado, era complicado você fazer essa coleta aqui e esse transporte dentro das condições de segurança do sangue para poder levar para São José do Rio Preto, por conta do volume. Uma questão é a gente pegar uma bolsa de sangue, 2 bolsas de sangue e levar. Uma questão é, às vezes, a gente fazer uma campanha, aparecer 100 pessoas, 200 pessoas para fazer a coleta desse sangue. Então, esse transporte, porque tem todo um critério, tem todo um cuidado, tanto de temperatura, de como levar
doar para que esse sangue não perca a sua propriedades, as suas características. Então, naquela época, eu fui informado dessa forma. Enquanto vereador, até numa breve conversa que eu tive com o presidente da Câmara, meu amigo Rafael Claudemiro Nisato, Rafinha, né, ao qual mando um abraço, se estiver aí nos acompanhando, falando sobre essa questão de se pensar, de buscar uma forma, ativar de novo essa conversa. Porém, por conta desse tempo de pandemia, toda essa situação que a gente viveu, isso ficou em stand-by. Mas, Neide, quero só dizer, a gente tem atento a essa demanda. Eu já procurei enquanto estive provedor. Ano passado a gente voltou a conversar sobre isso. Agora que a pandemia, se Deus quiser, logo dar uma trégua, a gente pretende retomar. Isso não é um assunto que foi encerrado. A gente tem vontade, sim, de poder fazer essa parceria e poder também colaborar, né? Porque já que a população quer doar, nada melhor do que a gente tentar viabilizar isso. Temos um áudio também aqui da Eva Vieira. Bom dia. Serginho, bom dia. O vereador Jefferson está dando a entrevista. Pergunta para ele se o problema dos coveiros, do cemitério, se deu certo, se está dando certo. Eles reclamam que eles precisam de um veículo lá, uma coisa assim. Então, como que ficou essa questão? Eu sou a Eva Vieira. Eva, obrigado pela participação. Está inteirada a relação a esse assunto, vereador? Sim, dona Eva, obrigado pela pergunta, um abraço, viu? Dona Eva, quando a gente recebeu essa demanda, né, sobre a questão de ter ali um veículo, alguma coisa, um mini trator, né, algum carro com carroceria, para poder facilitar o transbordo de materiais, né? Uma vez que o coveiro ele tem que buscar saco de cimento, ele tem que buscar as ferramentas, às vezes ele quebra a coisa ali para poder ou abrir a cova ou poder fazer o fechamento, sobra aquele resto de material, eles têm que ficar levando de carriola. E também a questão da sinalização sobre o fechamento, de aumentar a questão de que hora que feche, de um possível sinal sonoro para que o coveiro apite, né, ou toque uma buzina, uma sirene, algo assim, algum sinal que possa alertar as pessoas que estão dentro do cemitério para poder sair, né, falar, olha, vai fechar, então vamos saindo para não correr o risco, como já aconteceu, de pessoas ficarem presas dentro do cemitério porque fechou e acabou se perdendo ali na hora. Essas demandas eu já oficializei ao prefeito por escrito, conversei com ele pessoalmente sobre essas demandas, foi ali um pouco na semana ali do meu casamento, foi ali entre o dia 10 e dia 17 de dezembro, né? Eu acredito que isso já está sendo estudado, mas vou dar uma nova verificada, vou dar mais uma cobrada para ter uma previsão e para ter assim o que vai ser possível fazer, como que vai acontecer. Legal, o Aparecido pediu nós vamos passar o contato seu, Aparecido, para o Jefferson. Ele vai entrar em contato com certeza para que possa estar conversando, dialogando com você em relação a esse problema que você nos passou aqui. Importante, você faz um trabalho muito dinâmico nas redes sociais para buscar essas informações, esse feedback da população. Isso é importante para o vereador, né, Jefferson? Você valoriza muito, né? É importante, Serginho. Eu costumo assim, quando a gente está na campanha política, uma das mais coisas que a gente ouve da população político só vem na minha porta de 4 em 4 anos. Isso. Né? E quando você assume o mandato, você precisa assim, ter tempo para fiscalizar, ter tempo para fazer reuniões, que às vezes você é requisitado, ter tempo para estudar. Eu que sou um vereador que gosto de propor, de fazer os projetos de lei, propor bastante coisas, então eu também reservo tempo para estudar e não dá para a gente conseguir rodar a cidade toda, todas as vezes, né? Porque às vezes a gente vai num bairro, vai no outro, depois de um ano acaba voltando de novo naquele bairro, porque a gente não consegue frequentar tudo toda hora, né? Então eu acredito que as redes sociais conseguem aproximar muito o vereador
da população, né? A população do seu representante. Então, como eu disse, a gente pede medicamento, manda o WhatsApp. Vai pedir o açaí, manda o WhatsApp. Pede o lanche, manda o WhatsApp. Entra em contato no Facebook. Hoje a gente usa as redes sociais até mesmo para fazer compra. O pessoal faz live, compra, né? Faz oferta ali, a pessoa compra pelas redes sociais. E o porquê não se comunicar com o seu vereador, se comunicar com a prefeitura, se comunicar com a Câmara Municipal através das redes sociais. Então, por isso que eu acredito muito nisso, acredito que a gente tenha que oferecer para a população, estar mais próximo da população. Só que como a gente não tem condição de estar presencialmente todas as vezes, as redes sociais nos aproximam. Então, eu sempre peço para a população, me acompanhe no Facebook, meu Facebook é Jefferson Luiz Vereador, o Instagram é Jefferson Luiz, o meu WhatsApp está no Facebook, se você entrar no meu Facebook, tá lá que você consegue mandar uma mensagem direto no meu WhatsApp ou poder ligar direto no celular. Tá lá, tá à disposição. A gente quer estar próximo, a gente quer poder estar à disposição da população e eu acredito que na rede social essa ferramenta de comunicação é uma forma dinâmica e mais cômoda para o munícipe. Legal, aprendi com um amigo meu, saudoso amigo meu, inclusive ele foi vereador aqui em José Bonifácio, Jefferson, o Zaru Antônio de Jesus, e eu aprendi uma coisa com ele. Você, Serginho, quando você vê algo positivo em uma pessoa, fala para a pessoa, procura a pessoa, é importante a pessoa ficar sabendo que fez algo de bom. E o vereador Jefferson, acho que ele nem sabe disso, acho que comentei com ele há algum tempo, eu resido ali no Pôr do Sol, na Heraldo Vieira Oliveira, né? E nós tínhamos um problema que nem é da prefeitura ali, vereador. Um dos postes, né, com a lâmpada queimada, desde que eu mudei para lá, né, e o vizinho trabalha de madrugada, falou, Serginho, vai vir arrumar aí, rapaz, a CPFL. Eu falei, mas não é nada de prefeitura. Falou, pelas redes sociais eu contactei o vereador, o Jefferson, não o conheço, né, o conheço apenas pelas redes sociais, e ele prometeu que vai resolver o problema, e foi resolvido. Não sei se você entrou em contato com a Companhia Paulista de Força e Luz. Sim. Hoje está lá, a rua iluminada, resolveu o problema para todos nós moradores. Então é importante falar isso para você, porque te motiva a continuar o trabalho, né, Jefferson? Obrigado, Serginho. Legal, esses feedbacks mostram que a gente está no caminho certo, as críticas falam que a gente precisa melhorar, né? Isso que, assim, é importante. A população, às vezes, que me fala, olha, precisa tampar o buraco aqui na rua de casa. A gente pede, tira uma foto para mim, já pega, qual que é o endereço? A gente pega, já envia para o setor responsável, vamos cobrar, vamos ficar em cima. É uma forma dinâmica de contato com a população. Então, as redes sociais, elas estão aí, os meios tecnológicos, a pandemia não é antecipou, né? A gente falava, isso, se reunir online era coisa do futuro. Hoje a gente faz isso diariamente, né? Então, a gente precisou se adaptar. Então, acredito que as redes sociais agregam bastante e deixa o munícipe com acesso ao vereador sempre que ele precisar. É só mandar mensagem. Costumo só dizer assim, às vezes a gente não responde naquele exato momento, porque às vezes você está numa tarefa ou outra, mas eu sempre retorno, sempre respondo, nunca deixo ninguém sem pelo menos um feedback. Você continua trabalhando fora de José Bonifácio, vereador? Ou no Badi? É isso? Isso, trabalho sim, trabalho fora, sou psicólogo, né, por formação, trabalho em Badi desde 2017, então a gente atua bastante, é o meu principal trabalho ali, então a gente acaba indo 2, 3 vezes por semana, eu fico fora por conta das minhas atividades lá em Badibacite. E como você faz para conciliar o seu trabalho profissional, seu principal ganho, com o trabalho de vereador? Todas as segundas-feiras já me organizei, então eu fico livre para poder estudar, para poder propor, para poder ver, né, a sessão, as pautas que estão ali. E de sexta-feira eu estou sempre em José Bonifácio, então eu deixo as visitas, algumas vezes que a gente vai visitar algum setor, vai visitar alguma pessoa, geralmente eu faço de sexta-feira, e de sábado e domingo, quando tem alguma demanda, a gente passa maior tempo assim estudando mesmo, acaba sendo o final de semana ali. Que bacana. Tem alguma viagem agendada aí para São Paulo nos próximos dias? Conta para nós, vereador. Não nessa semana, mas na próxima a gente vai estar fazendo uma agenda, apesar, corrigindo, essa semana agora, eu estava falando isso semana passada, sim. Quarta-feira. Na próxima semana agora, nós faremos uma agenda em Brasília e uma agenda em São Paulo por conta de ser o calendário das emendas parlamentares. Então a gente vai lá lembrar, deputado, você teve voto em José Bonifácio,
Bonifácio, vamos ajudar a cidade. Então a gente pretende fazer essa busca de recurso agora. Essa próxima semana a gente já está construindo uma agenda, 2 dias em Brasília e 1 dia em São Paulo. Primeira vez em Brasília ou já teve oportunidade de ir? Já tive, já fui como vereador, já tinha ido como provedor da Santa Casa, né? Mas como vereador já estive lá ano passado. Como que é o atendimento? Ela é muita burocracia para receber o vereador ou na oportunidade que você foi como provedor? Como funciona? Porque de repente o pessoal, mas é difícil chegar até o deputado, chegar até o gabinete. Como que funciona, Jefferson? Sérgio, como vereador, você é um pouco mais bem recebido que como provedor. Porque o pessoal fala, nossa, é mais uma entidade vindo aqui pedir dinheiro, né? Então, quando você é um vereador, o político, né, o deputado, opa, peraí, ele pode ser um possível apoiador meu, então você acaba já tendo... abre as portas, escancar as portas, né, vereador? Você acaba tendo um pouco mais, assim, de liberdade, né? Eu tenho, assim, comigo, eu sou uma pessoa bem reservada, Sérgio, assim, minhas redes sociais, poucas coisas que a gente compartilha, né? Às vezes algum momento mais alegre ou outro, compartilhar, assim, com os amigos, mas as pessoas, assim, não é de me ver comendo muito fora, você não vai me ver num lanche, não vai me ver, eu sou mais daquela pessoa que compra e vai comer em casa, sim, ou que pede para receber em casa. Mas quando se trata, assim, de busca de algo, eu sou já o oposto, eu sou entrão. Então, assim, eu chego lá em Brasília, se eu marquei ou não marquei, eu tô lá batendo na porta, o deputado não tá, nós espera, não tem problema, a gente vai ali. Então, assim, eu sou um pouco entrão nessa parte, né? Vai lá, bate na porta, mas infelizmente, assim, eu já me deparei com situações em Brasília de conversas, assim, insinuando, não, a gente ajuda, mas e aí, né? Como é que é? Aí você já fala, opa, não é pra mim, prefiro, não é o seu então, perfil esse, exato. Né, então, assim, às vezes não é nem tanto você só conquistar, é os acordos que você tem que fazer para conquistar, então tem coisas que é melhor você perder para ganhar no futuro, né? Então, Brasília, assim, você acaba encontrando de tudo. Por isso que eu digo para a população, como é importante saber votar. Como é importante a gente ter, talvez a gente tenha aquela sensação, mas o meu voto, um voto a mais, um voto a menos, não vai significar nada, mas isso, assim pensa você, seu vizinho, outro vizinho, assim pensa uma cidade, e quando a gente vê, o voto fez a diferença. Então é importante a gente pensar em quem vota, saber quem é, porque... Como político, a gente tem que simplesmente representar. A gente não pode exigir nada de contrapartida, seja moral, seja de compromisso, até porque eu desconheço um político que trabalhe de graça. Tem aqueles que oferecem o salário em doação. Isso é uma opção do vereador, uma opção do político, mas ele é remunerado por aquela função. Então eu sei que todo dia último, dia útil do mês, cai um salário na minha conta que eu preciso saber, poxa, eu trabalhei para merecer isso, então a gente precisa ter essa cabeça erguida, poder prestar conta para a população, poder dizer, olha, recebi, fui remunerado, se eu doei ou não, isso é uma decisão minha, independente, a remuneração aconteceu. E como que eu devolvi isso? É isso que eu acredito muito, Serginho. A gente pode ser que daqui 4 anos, se a gente decida ser ou não candidato de novo, que a população fala, olha, infelizmente não gostei muito do seu trabalho, tal, mas eu quero ser avaliado pelo trabalho. A população pode não gostar do trabalho que fiz, mas eu não quero ser avaliado, aquele vereador, você não fez nada dos 4 anos. Isso eu não quero ouvir. A população tem todo o direito de achar se eu fui bem ou se eu não fui, mas eu quero que ela tenha algo para poder julgar se eu fui ou não um bom vereador. É essa a minha motivação, é esses os meus objetivos. Bacana, agora são 11h57. Agradecê-lo, Jefferson, pela sua presença, né? Hoje sem nenhuma pauta aqui, haja vista, o titular do horário, repito, é o Marco Bucati, está lá dentro da Câmara, está bem informado em relação a tudo o que ocorre. Nós estamos aqui para fazer o trabalho sempre na ausência do Marco, conduzido da melhor maneira possível. Eu agradeço, Jefferson, a sua presença, gosto muito do seu perfil, da sua personalidade. Eu acho muito importante o que você falou no final aí. Façam uma avaliação, seja ela positiva ou negativa, mas que o vereador, que o político de uma maneira em geral, tenha o que ser avaliado. Um trabalho, todo um histórico durante o seu mandato, isso é muito importante. Não adianta ser vereador só por si, eu peguei o salário lá.
tem que buscar dar algo em troca à população e cabe a ela avaliar posteriormente se foi positivo ou negativo o trabalho. Obrigado, Jefferson, pela presença. Obrigado, Serginho. Sempre um prazer estar aqui contigo nesse bate-papo e nessa rádio que sempre, costumo dizer, representa José Bonifácio em toda a nossa região, o Francisco aí com todo o seu profissionalismo, e dizer à população: entre em contato com a gente no Facebook, a gente posta sempre o que a gente está fazendo, busca, né, saber as informações e quero fazer um pedido, né, se a população me permite fazer um pedido pessoal. Quando alguma pessoa falar algo, olha, tal vereador está fazendo isso, esse vereador é sem vergonha, está fazendo isso, me dê pelo menos a oportunidade de uma defesa. Mande um WhatsApp, me ligue, mande no Instagram, no Facebook. Vereador, é verdade que o senhor está fazendo isso, que eu vou responder. Não tem problema se você me xingar no final, não tem problema se você falar, não concordo com nada que você disse. Tudo bem, vou aceitar a opinião e é democrático, mas nos dê pelo menos a chance de defesa, nos dê a oportunidade de explicar o outro lado da moeda, porque senão a gente acaba ouvindo um lado só e acaba sendo muito tendencioso. Então faça esse pedido para a população. Acompanhe as redes sociais minha, de vereador Jefferson Luiz, dos outros colegas vereadores, da prefeitura, e quando tiver alguma dúvida, acesse o nosso WhatsApp. Aí eu tenho certeza que aí 99,9% da população usa o WhatsApp, usa o Facebook, usa o Instagram. Então entre em contato com a gente, fale com a gente quer estar à disposição. E o que a gente puder ali ajudar, poder encaminhar alguma demanda e poder esclarecer alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz. E uma excelente aí tarde a todos, uma excelente semana para todo mundo. Obrigado, vereador Jefferson. Obrigado, Francisco. Posteriormente vai colocar essa entrevista nas redes sociais da Câmara Municipal de José Bonifácio. Um abraço a todos, fiquem com Deus.